Todos, boa noite a todos. Como é bom estar aqui na Páscoa para celebrar o nosso Deus. Hoje à noite nós vamos contar uma história para vocês, recontar na verdade essa história. É a história mais importante de todos os tempos. Na verdade é a história mais poderosa de todos os tempos. Hoje à noite não vamos contar apenas uma lenda. Não vamos contar apenas um conto de fadas ou uma história de ficção. Muito pelo contrário, essa história é uma história real, baseada em fatos e evidências. É uma história que, ao ser contado, tem impactado, tem tocado, tem transformado, tem realmente resgatado milhões, digo mais, centenas de milhões de pessoas. Hoje nós vamos contar essa história em alguns capítulos. Nós vamos contar essa história por meio de palavras, por meio de vídeos, por meio de músicas. Quero alertar vocês, pais, que algumas cenas são fortes, mas que demonstram apenas um pouco da realidade do que o nosso Cristo fez por nós. Durante os louvores que vão ser cantados, eu quero encorajar você a cantar junto. Nós não queremos apenas entreter vocês, não é isso que estamos aqui. Queremos envolver vocês nessa história. Então quando vem o louvor, cante junto conosco, participe dessa contagem, dessa história. Que hoje à noite, Deus possa ser honrado e glorificado por meio de tudo isso que aconteça aqui. E quem sabe que hoje mais pessoas aqui vão ser transformados, vão ser impactados ao sair deste lugar. Essa é a nossa oração. Que hoje, por meio dessa história, o Senhor possa ser honrado e glorificado, que Ele possa edificar a sua vida, por meio dessa história de amor. Deus abençoe a cada um de vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes a árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies.
E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e
Capítulo 1 dessa história começa com um Deus eterno, um Deus autoexistente e autossuficiente, que sustenta a própria vida pelo seu próprio poder. É um Deus que é totalmente satisfeito, completamente contente, absolutamente completo em si mesmo. Ele é um Deus que não precisa de nada e absolutamente ninguém para fazer Ele plenamente feliz. Em nenhum momento de toda a eternidade, Ele se sentiu sozinho, ou Ele sentiu que algo estava faltando, ou algo que precisava para acrescentar algo para a vida dele. Um Deus totalmente autossuficiente. Mas mesmo assim, num ato deliberado, de soberano, um ato que não precisava fazer, que não foi obrigado a fazer, não foi pressionado a fazer, Ele decide a criar. E com meras palavras, as coisas começaram com meras palavras, as coisas do nada começaram a existir. Das galáxias mais distantes, os bilhões e bilhões de estrelas, a profundeza do mar, cada árvore, cada planta, cada inseto, cada animal, tudo isso com toda a sua complexidade,
criado perfeitamente, com sabedoria infinita. Cada detalhe planejado e desenhado com precisão. Tudo isso criado, um lugar magnífico, um lugar cheio de beleza e esplendor, formado cuidadosamente para sustentar a vida. Tudo isso preparado com carinho como morada para o auge da sua criação. Tudo preparado com carinho para o pináculo de toda a sua criação, o ser humano. Depois de ter criado este lugar maravilhoso, Ele cria o ser humano. E como pais que estão prestes a ter um filho, corre atrás de tudo que o filho precisa. Eles geralmente pintam a parede, talvez de rosa, ou verde, ou azul, ou amarelo. Vai e compra um berço, compra tudo que a criança vai precisar para ter um ambiente seguro e agradável em que ele possa crescer. Assim o nosso Pai Celestial preparou tudo isso para nós. E alguém pode perguntar, mas por quê? Por que um Deus que não precisava de nada, já estava feliz, já estava contente, já estava satisfeito, por que Ele escolheu e decidiu a criar? Uma palavra responde isso: amor. Foi por amor que Ele escolheu a criar. Ele criou o homem na sua própria imagem. Ele nos colocou neste lugar maravilhoso, para que nós possamos conhecê-lo. A criatura conhecendo o Criador pessoalmente. Ele nos colocou aqui para que possamos ter um relacionamento verdadeiro e pessoal com Ele. Gênesis 3, versículo 8 nos faz acreditar que Deus, Ele descia para o jardim e Ele andava com Adão e Eva. Ele andava com eles, Ele conversava com eles. Ou seja, era um relacionamento verdadeiro, pessoal, entre a criatura e o Criador. Imagina isso, imagina caminhando, andando, conversando, quando soprava a brisa do dia, com aquele que é a própria essência do bem, com aquele que é a própria essência do amor. É por isso que Ele escolheu a nos criar, para que por meio de um relacionamento com Ele, nós podemos experimentar, conhecer, desfrutar de um amor tão puro e perfeito e profundo. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Depois de ter criado, lá no final do capítulo, como vocês ouviram, a Bíblia fala: e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Isso era muito bom. Seres que Ele criou para poder compartilhar o seu amor e a sua presença com eles. Mas infelizmente, o homem não cumpriu o propósito pelo qual tinha sido criado. O governo da Ucrânia anuncia dezenas de mortes em menos de 20 horas As na guerra. manifestações com a reforma da Forças de segurança prendem manifestantes contrários à Uma semana depois do encontro polêmico do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Putin, o Brasil. Um evangelho de fariseus. Um líder religioso foi preso acusado de estuprar crianças. Maior denominação protestante dos Estados Unidos, a Igreja Batista escondeu casos de abuso sexual. Um avião que pertence à Igreja Quadrangular foi apreendido em Belém com quase 300 quilos de droga. Um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. O capítulo 2 dessa história conta a rebeldia. Feitos à sua imagem e semelhança, homem e mulher, são ato
resultado de um ato deliberado, criativo e consciente de Deus. Feitos à sua imagem, pois fomos criados para governar, sermos representantes de Deus. E criados à semelhança, perceba similaridade, não igualdade, pois não somos iguais ao Criador. Deus, em sua soberania e sabedoria, Ele decidiu compartilhar com o ser humano características que são só dele. Dentre elas, a capacidade de amar, de expressar a bondade, criatividade, dentre tantas outras. Mas Ele não compartilhou tudo o que Ele é. Algumas de suas características permaneceram sendo só dele. Só Deus é eterno, só Deus é onisciente, só Deus é imutável. Como Tiago nos relembra na sua primeira carta, primeiro capítulo, verso 17, Deus não muda, e nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa é uma das características ou atributos, como comumente chamamos, que não foi compartilhada conosco, a imutabilidade. Diferente de Deus, o ser humano podia mudar. E por permitir que o homem mudasse, Deus conferiu liberdade à joia da sua criação. Eles, aquele primeiro casal, eles podiam, sim, se afastar de Deus se assim o quisessem. Podiam rebelar-se contra o Criador. Então, embora criados sem pecado, homem e mulher almejaram, desejaram autonomia, julgando correto serem como Deus, conhecedores do bem e do mal, cederam aos enganos de Satanás e pecaram. Gênesis capítulo 3 conta essa tragédia. A pior coisa que poderia acontecer na história aconteceu. Adão e Eva comeram do fruto, transgredindo a única lei vigente até então. Deus havia lhes dito claramente que não comessem daquele fruto, pois se comessem, certamente morreriam. Imediatamente após a entrada do pecado no mundo, seus olhos se abriram e eles foram tomados de medo e de vergonha. A nudez, que antes era natural, agora lhes incomodava. A presença de Deus, que estava ali todos os dias no jardim, agora os assustava. Rebelaram-se. Decidiram pela independência. E não fizeram isso por imposição de Deus, não. Fizeram voluntariamente, valendo-se daquela liberdade que foi conferida a eles pelo próprio Deus. Esse ato de rebeldia contra o Criador trouxe a morte. Morte, pois o salário do pecado é a morte. Trouxe morte sobre si mesmos, mas quem dera essa extensão da decisão daquele casal não rompesse o espaço e o tempo, mas essa maldita morte se espalhou pelo mundo e agora é percebida sobre toda a sua descendência. Assim, toda inclinação dos pensamentos e do coração da raça humana tornou-se sempre e somente para o mal. Mal esse que agora não provém de agentes externos, como aconteceu lá no Éden, na tentação. Não, agora o mal vem de nosso interior. O próprio Jesus nos afirma isso e Marcos registra no seu evangelho. Lá em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, Jesus nos diz: pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Como se não bastasse
essa maldade afetar a raça humana, o pecado e a morte, eles são tão devastadores que o apóstolo Paulo vai nos lembrar lá em Romanos capítulo 8, verso 22, que toda a criação geme. Toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. A partir da saída do jardim, por gerações e gerações, procura-se um justo, um só, e não se encontra nenhum. Nenhum justo sequer, pois todos pecaram. Toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Está morta em suas transgressões e pecados. Toda a humanidade impossibilitada de agradar e de se achegar a Deus por conta própria. Homem e mulher, que outrora foram santos, que experimentaram da presença de Deus, agora vivem sob o domínio da carne, de sua própria cobiça, e são, por consequência, merecedores da justa e santa ira de Deus. Assim, por causa dessa rebeldia, a raça humana cavou o seu próprio buraco. Desceu o mais fundo que poderia e está presa lá. Homem e mulher cavaram um buraco tão profundo que jamais conseguiriam sair de lá sozinhos. Um homem caiu em um buraco. Ele caiu em um buraco e não conseguia sair. Um viajante passou perto. Ele disse ao homem que meditasse, a fim de purificar a sua mente. Assim, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante lhe disse, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu. Ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão. Mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro visitante chegou. Ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu karma, e assim que ele morresse no buraco, poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. Outro homem olhou do alto do buraco. Ele ensinou aquele que estava no buraco a orar 5 vezes por dia, voltado para o leste, e a seguir 5 importantes mandamentos. Se ele fosse fiel, um dia, talvez o divino o libertaria. O homem orou o melhor que podia, mas estava perdendo as suas forças, e no buraco ele permaneceu. Outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem no buraco e perguntou-lhe se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu à terra, dentro do abismo. Ele pegou o homem
e o levou até a luz. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho foi salvo. O problema de cada um de nós, pecado enorme, impossível resolver esse problema. Apenas 1000 anos, mais ou menos, depois que Adão pecou, a Bíblia diz que os homens multiplicaram sobre a face da terra. Em apenas 1000 anos, a raça humana estava tão horrível por causa do pecado, que não tinha uma solução, não tinha como resolver. O problema era maior demais. Nem o homem tinha condições para se melhorar, só piorar. O homem separado de Deus não tem nada dentro dele, não tem uma moralidade que pode chegar a ser aceito por Deus. A humanidade estava tão horrível, tão mal, que Deus tinha que destruir todos de um dilúvio. Salvou apenas uma família, e com essa família ele começou tudo de novo. Mas em pouco tempo eles se separaram também de Deus. Todas as nações rebelaram contra a santidade de Deus. Deus chamou um homem, Abraão, e falou: com esse homem eu vou fazer a minha nação, o meu povo. Eles vão me amar, eles vão me obedecer, vai ser diferente. Porque eu vou fazer um sistema que, pela obediência deles, eu posso perdoar eles do pecado. Ele fez isso, escolheu essa família, foi crescendo essa família, até ele deu leis para eles, deu uma maneira para eles adorar a Ele através de sacrifícios, de dias santos, oportunidades para fazer o bem, oportunidade para espalhar essa promessa de perdão do pecado para o mundo inteiro. E essa nação começou a se espalhar nesse mundo, com toda essa informação, com a presença de Deus dentro dela, com a oportunidade de receber perdão desse pecado tão horrível. Mas essa foi como os homens em cima do buraco, olhando para os pecadores lá embaixo, sem condições para subir, e os sacerdotes e os profetas gritando para eles dentro do buraco: faz isso, faz aquilo, pega o cordeiro, sacrifique, obedece essas leis. E eles tentaram com todo o seu próprio esforço, mas ano após ano, eles sendo perdoados dos seus pecados, mas continuaram pecando. Todo ano, mais 2.500 anos, todo ano, o próprio povo de Deus, com essa habilidade de ser perdoado dos seus pecados, continuaram pecando. Uma grande parte da solução dos nossos pecados é perdão. A gente entende isso. Deus oferece perdão quando nós pedimos, quando nós arrependemos dos nossos pecados. Quando nós cumprimos o mandamento de Deus, Ele vai nos perdoar. Mas como o problema
do pecado é tão grande, é enorme, a solução tem que ser maior. Para resolver o problema do pecado do ser humano, a solução tem que ser muito maior. E a solução não pode ser coisas desse mundo. A solução não pode ser obediência a uma lei. A solução não pode ser um sacrifício de uns animais inocentes. A solução tem que ser diferente. A solução tem que vir de Deus. Deus deixou 4.000 anos mostrando para a humanidade que é impossível resolver o problema do pecado. Continua crescendo. Até quando abre o Novo Testamento, o povo de Israel está tudo espalhado, fraco. Não tinha nada no começo do Novo Testamento que era igual do Antigo Testamento, da maneira de estar servindo a Deus. Mas o João 3,16, Jesus mesmo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não perecem, mas tenham vida eterna. A solução não era apenas perdão. A solução não era somente obediência à lei de Deus. A solução que resolveu e resolve até hoje o problema dos nossos pecados é uma pessoa. E a pessoa se chama Jesus. E somente nele. Jesus é a solução de todos os problemas, de todos os seres humanos, em todos os tempos, passado, presente e até a eternidade. Existe uma solução dos problemas do ser humano: Jesus. Só Ele. E Deus sabia disso. E a Bíblia diz que Ele estava esperando para o momento perfeito para enviar Jesus. Deus não desistiu da sua criação. Ele nos amou de tal maneira que Ele não quis ficar só em cima, gritando para nós embaixo, dentro desse buraco, impossível a gente subir sozinho, morrendo separado de Deus. Não basta Ele só gritando: faz isso, faz aquilo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que estabeleceu que a palavra de Deus, o verbo que estava com Deus, era próprio Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que o verbo, Jesus, Ele se fez carne e Ele habitou dentro de nós e entre nós. Jesus entrou no buraco. Ele desceu da glória do céu. Ele veio aqui nesse buraco que nós chamamos a terra. Ele nos encontrou pessoalmente, cada um de nós, enquanto nós estávamos dentro do buraco. Chegamos àquele momento na nossa vida em que nós reconhecemos que eu não estou em saída. Eu entendo que eu estou dentro, eu faço parte desse problema do pecado. Estou separado eternamente de Deus. Eu já tentei várias outras maneiras, já segui várias outras pessoas, já tentei obedecer muitas regras, mas o pecado continua. Ainda eu estou separado de Deus. E nesse momento, quando nós clamamos a Ele, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele desce em nosso buraco. Ele nos acolhe, Ele nos tira da lama. Porque Jesus é a única solução para a maior enfermidade de todos os tempos, o pecado. O apóstolo Paulo diz que como o pecado era tão grave, a solução teria que ser grave também.
como o pecado era horrível, a solução tinha que ser terrível. Ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus fez para cumprir, para Jesus ser a solução do seu pecado. A Bíblia diz que Deus fez Jesus tornar-se pecado no seu lugar, para que você pudesse tornar-se a justiça de Deus. Porque o perdão não era suficiente. Só sendo perdoado do pecado, o homem continua pecando e pedindo perdão, perdão e perdão. Mas o pecado que nos separa de Deus, o poder de Satanás sobre a vida de todos os pecadores, que separa ele de Deus, Jesus veio para quebrar isso. Ele pagou o preço do seu pecado, Ele quitou o seu pecado. Jesus não apenas te perdoou, mas Ele tirou o seu pecado. Tirou o que separa você de Deus. Ele te transforma, Ele te dá uma nova vida, um novo coração. O perdão é importante, mas por 4.000 anos não mudou o ser humano. O que muda é quando Jesus entra no seu coração e faz essa transformação. Então, como o pecado, o problema do pecado é tão grande e tão real, a solução também é maior e é real também. E a solução para ser tudo o que é, vem pela graça de Deus em todas as nossas vidas. Mas o preço da sua salvação, a solução diante de você e Deus, tem um grande preço. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Deu os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor.
comece a chorar. E foi por você, que Ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. Ele tudo por mim suportou. Carregou minha cruz. Como é bom meditar no amor de Cristo por nós. Nós gostamos muito de falar sobre isso. Gostamos muito de meditar sobre amor. Nós cantamos sobre o amor de Deus. E realmente devemos. Mas existe um outro atributo de Deus que é tão presente e tão real quanto o amor de Deus. Isso é a justiça. Sim, Deus é um Deus de amor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia, mas Ele também é um Deus justo. E a justiça exige, demanda que toda maldade seja punido e castigado. A justiça demanda que cada ato de maldade, cada pecado precisa ser castigado e punido. E como vocês já ouviram falar, o grande problema do homem é aquilo que Paulo fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também Paulo fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado, ou seja, a consequência da maldade do homem é a morte. E a justiça demanda que todo ser humano que tem quebrado a lei de Deus, transgredido a lei de Deus, que todo o seu pecado, toda a sua maldade seja e precisa ser castigado e punido. E Deus, Ele poderia ter facilmente deixado cada homem se virar. Ele poderia ter deixado cada homem continuar nesse caminho que leva à destruição. Cada homem para sofrer as consequências do seu próprio pecado, e Ele teria sido totalmente justo em fazer isso. Mas graças a Deus Ele ofereceu a solução que vocês ouviram falar. Jesus veio até nós, como o Tiago leu em Filipenses 2, versículos 6 e 7, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado algum, e no final do ministério dele, Ele permitiu, voluntariamente, que os homens o prendessem no jardim. Ele foi julgado, acusado falsamente de ter cometido coisas que ele nunca fez. Ele foi condenado à morte de forma totalmente injusta.
Enquanto ele era julgado, as pessoas zombavam dele. A criatura zombando do Criador. Cuspiram no rosto dele. Torturaram ele brutalmente. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Deram para ele um pesado cruz, para ele levar até o lugar de morte. E quando ele chegou neste lugar, eles deitaram o nosso Salvador numa cruz. Nesta cruz, estenderam as suas mãos e os seus pés, e perfuraram as suas mãos e os seus pés com pregos. Levantaram, ergueram Jesus, pendurando ele na cruz. Romanos 5:8, o Paulo fala que Cristo morreu em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Jesus sofreu. Mas o que de fato aconteceu naquela cruz? O que de fato aconteceu enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz? Ele pagou as consequências do meu pecado. Ele pagou as consequências do seu pecado. Enquanto ele estava pendurado na cruz, ele tomou sobre si os pecados da humanidade. Deus olha para o próprio Filho, como se fosse ele que tinha cometido cada ato de maldade que eu já cometi e que você já cometeu na sua vida. E naquele momento ele sofre, ele é castigado, ele é punido. Os nossos pecados foram castigados naquela cruz. Na cruz, Cristo satisfez a demanda da justiça. E é assim que Deus pode aceitar aqueles que transgrediram a lei dele e no mesmo tempo continuar sendo justo. Quando nós chegamos diante dele para ser julgado, ele não vai fingir que não cometemos os pecados que cometemos. Não, ele sabe muito bem de cada pecado. Ele vai ser justo em nos aceitar, porque os meus pecados já foram castigados em Cristo. Como eu falei, naquela cruz, Cristo satisfez as demandas da justiça. João 19, versículo 28 a 30, fala que mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o aprovado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus morreu naquela cruz. E ele foi sepultado num túmulo em Jerusalém. Isaías 53, versículos 4 a 8, meditem nesse trecho. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Mas sabe o que destaca de Jesus? Este homem
entre todos os outros homens que já viveram e morreram? Sabe o que destaca essa história que estamos contando, entre todas as outras histórias já contadas na história da humanidade? É que Jesus não permaneceu morto. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu,
capítulo 5 dessa belíssima história, a ressurreição. Cumprindo a vontade do Pai, mesmo que não houvesse culpa sobre ele, Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém durante os governos de Herodes e Pilatos. Condenado, ele sofreu e morreu. Naquele madeiro derramou sangue como um cordeiro sem mácula, levando sobre si todas as iniquidades da humanidade, e fez isso como um ato de amor. Isso para que todo aquele que nele crê esteja livre da merecida culpa e condenação do pecado e receba então a imerecida vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi sepultado, mas rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, ele teve seu corpo ressurreto no terceiro dia. Sim, ele ressuscitou. E esse é o maior motivo da nossa esperança. E essa ressurreição não foi um simples retorno da morte. Definitivamente não. Até porque vários outros haviam ressuscitado antes dele. O filho de uma viúva, o seu amigo Jairo, seu amigo Lázaro, Jairo, a filha de Jairo. Muitos outros foram ressuscitados. Inclusive, enquanto Jesus estava no madeiro, morto, muitos santos voltaram a viver naquele momento. No entanto, todos esses, depois de receber ali uma dádiva de viver um pouquinho mais, continuaram envelhecendo e morreram. Mas Jesus não. Com Jesus foi totalmente diferente. Como eu disse, a sua ressurreição não foi um simples retorno da morte, embora não seja simples. Ele iniciou a vitória sobre o último dos inimigos, a morte. E assim tornou-se a primícia entre aqueles que dormiram. Cristo ressurreto é o primeiro fruto de uma grande safra de frutos que serão colhidos. Ele iniciou um novo tipo de vida, humana, uma vida em que o corpo será perfeito para sempre. E sim, corpo físico. Jesus, depois de ressuscitar, ele foi abraçado. Depois de sair daquele sepulcro, ele caminhou com pessoas na estrada de Emaús, ele partiu o pão, ele até comeu peixe frito na praia com seus discípulos. Ele tinha cicatrizes, marcas dos cravos em suas mãos. Ressurreto em corpo físico, assim ele ascendeu aos céus. Ele foi para onde não há mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Este nosso corpo que nós vemos hoje como perecível, ele ressuscitará gloriosamente, imperecível, incorruptível, imortal. Jesus abriu o caminho, ele trouxe esperança. A sua ressurreição nos aponta para aquele momento, bendito momento, em que com um abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, os que estão mortos ressuscitarão incorruptíveis. E todos aqueles que ainda estiverem vivos naquele momento, serão juntamente com eles transformados. Jesus abriu esse caminho, ressuscitou em corpo, venceu a morte. E com isso ele nos avisa que esse evento, a morte, que tanto assola a humanidade, esse que para nós aparenta ser o fim de uma jornada, nada mais é do que o início de uma eternidade para a qual fomos criados. Nós que cremos em Cristo Jesus, em seu precioso sangue vertido naquela cruz do Calvário, nós que confiamos no seu suficiente sacrifício que lava todos os nossos pecados, nós
podemos encarar a morte com alegria. Nós podemos encarar a morte com alegria, pois ela será somente o começo de uma nova vida ao lado do Criador. Uma nova vida em que veremos Jesus Cristo face a face, o Cordeiro ressurreto. Que bendita notícia! Como Pedro, o apóstolo Pedro registrou na sua primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 5, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E fez isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Verso 3 novamente, bendito, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande, tremenda misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou, e o castigo que foi aplicado sobre ele nos trouxe paz.
vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada madeira, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me liberto. Fiz um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada madeira, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Cante, igreja. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, fez um caminho por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos.
Fez o caminho. Fez o caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Está aberto. A pedra se encostou, o túmulo está vazio, porque Jesus está aqui. Essa história de amor já foi escrito. Desde a eternidade foi um plano de Deus, para todos nós aqui ouvir. Talvez alguns pela primeira vez, talvez alguns que estão preparados hoje para fazer essa história de Deus a sua história de libertação, de perdão, de uma nova esperança, um novo tempo. Essa história que nós contamos já foi escrita, mas existe uma história ainda, a sua, a minha. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, Deus está nos dando tempo para escrever nossa história. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Coríntios, ele falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele entendeu como era tão grande que Jesus fez, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Quer dizer, o amor de Cristo é tão grande, ele nos faz entregar a nossa vida. Quem entende isso, quem entende, já conheceu verdadeiramente o amor de Cristo através das Escrituras e dentro da sua própria vida, você sabe que não tem outra opção, não tem nada que esse mundo tem para oferecer do que servir Jesus com tudo que nós temos. Ele diz em versículo 15 que ele, Jesus, morreu por todos, para os que vivem. Nós hoje, 2024, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele já voltou para o céu. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Jesus não vai voltar, Ele não vai morrer de novo. Essa história já foi escrita, mas a sua história, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, a solução, e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O amor de Deus, o amor de Cristo te constrange, te dá esse desejo para trabalhar, então recebe esse ministério de reconciliação, em que todos nós saímos daqui falando sobre essa história de amor, e vamos entregar nossa vida para ser embaixadores por Jesus, contando essa história com as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, para eles também possam entender e ser reconciliados com Jesus, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Faça a sua história.
conhece Jesus como seu Salvador, único, solução do grande problema do seu pecado. E uma vez que faz isso, entrega a sua vida para Ele, para realmente o servir com tudo que você tem, e deixa a sua história escrita para toda a eternidade. Vamos ficar em pé, vamos cantar agora um apelo. O altar está aberto para todos que querem vir orar, pedir mais direção de Deus, ou entregar a sua vida por Jesus. Faça a vontade de Deus na sua vida hoje à noite.